E em O Cravo e a Rosa, após Lindinha inventar mentiras sobre o comportamento de Petrúquio, Catarina fica morrendo de medo. Ela imagina que ele pode acabar fazendo algum mal para ela. Desesperada, ela toma uma atitude que irá deixar Petrúquio desconfiado. Está chegando o momento no qual Dona Josefa será finalmente libertada. E para cumprir com o trato firmado com o seu tio, Petrúquio tem uma conversa com Januário e explica o que o rapaz deverá fazer. Januário, por sua vez, fica morrendo de medo, pois sua pele estará em risco. A polícia vai até a fazenda para fazer a tocaia para capturar os sequestradores. E então o plano de Cornélio é posto à prova. Porém, nada sai como planejado e a confusão toma conta do local. Ezequiel aparece na fazenda bem no momento errado e pode acabar se dando muito mal. E alguém pode acabar saindo ferido. Acaba chegando aos ouvidos de Marcela que seu grande amor, o Petrúquio, se casou. A moça se choca com essa notícia. Ela fica muito frustrada, pois não esperava ter que lidar com essa situação. E então, ela assume o posto de vilã e promete ser uma boa rival para a esposa de Petrúquio. Mas se você quiser saber de tudo isso com detalhes, é só já ir deixando o seu gostei, que fica neste joinha aí embaixo do vídeo. E não esqueça de ir se inscrevendo no canal e ativando o sininho de notificação para sempre receber as próximas novidades da novela O Cravo e a Rosa. E eu também queria saber a sua opinião. Qual será o pedido que Petrúquio irá fazer para Januário, que colocará a vida do rapaz em risco? Deixe a sua resposta aqui embaixo nos comentários. E não esqueça de deixar também o nome da cidade de onde você assiste a novela. E em O Cravo e a Rosa, está chegando o dia que Dona Josefa será libertada. E o local combinado será a fazenda de Petrúquio. A polícia pretende fazer uma enrascada para os raptores. Porém, Cornélio está totalmente envolvido no crime. E então, ele decide pedir ajuda para seu sobrinho Petrúquio. O fazendeiro, como prometido, tem uma ideia e se encontra com Januário e diz: o Calixto foi na cidade entregar uma partilha de queijo. E você vai me fazer um favor, Januário. Meu tio Cornélio está vindo aqui na fazenda. Januário então diz: Ara, mas que bom! Ele vem para comprar queijo, é, patrão? Petrúquio pede para Januário ficar em silêncio e então ele continua a falar. Sem pergunta, Januário, sem pergunta. O problema é que vamos ter que despistar a força policial. Januário fica apreensivo e responde dizendo: ah, mas polícia? Eu não me meto com polícia de jeito nenhum. E eu acho que o senhor também não deveria se meter, não. Petrúquio perde a paciência e diz: Ara, Januário, eu vou ter que te explicar tudo, tintim por tintim. Pois muito bem, a sogra do meu tio Cornélio foi raptada e ele vai ter que pagar o resgate. Só que ele tá com medo que a força policial, na aflição de pegar os bandidos, atrapalhe na hora do pagamento. Januário, sem entender muito, diz: ah, entendi. E então Petrúquio segue dizendo: então eu vou fazer o meu tio Cornélio entrar dentro de casa.
e vou fazer ele sair pelas portas dos fundos. E os outros vão tudo querer ir atrás dele. Januário então questiona: e eu? Petrúquio então rebate dizendo: você aparece com o cavalo na frente, que é para atrapalhar tudo. Mas você não vai assim não. Você vai botar minha capa. Sabe a minha capa que eu uso no dia do frio? Aí eles vão ficar ainda mais confusos. Januário então questiona: bom, mas se eles atirarem em mim? Petrúquio fica irritado e responde: ô Januário, você tá com medo, é? Tá com medo, é? Se atirar no C, você reza pra ver se vai pro céu. Januário fica sem saber o que dizer e acaba concordando. Catarina esperava por Petrúquio, ansiosa dentro da casa. A moça agora está com medo depois do que Lindinha contou para ela. Assim que ele entra, Catarina diz: Petrúquio, eu tava aqui pensando. Eu tô morrendo de saudade do papai e da Bianca, e eu estou com vontade de ir visitá-los. Petrúquio rebate dizendo: só que a chave do carro tá comigo e eu não te dou. Catarina então diz: que isso? Eu vou até de carroça. Petrúquio se surpreende com o que ela diz e questiona: de carroça? Mas muito me estranha essa sua boa vontade. Logo você, Catarina Batista, andando pela cidade de carroça? Você que sempre foi tão cheia dos luxos? Ele se aproxima dela enquanto fala, mas Catarina está muito abalada e com medo ela se afasta e diz: eu estou com muita saudade. Petrúquio então responde dizendo: é que agora o Calixto saiu com a carroça e sozinha você não vai. Você vai comigo, que eu sou seu marido. Catarina então diz: e que mal tem? Você anda muito ocupado. Petrúquio rebate dizendo: que mal tem? O que está acontecendo com você, que não está ligando? Catarina então diz: é que não quero te ver nervoso. Petrúquio então perde a paciência e diz: nervoso eu vou ficar, mas com esse seu jeito. Você não vai. Agora não vai mesmo. E tá acabado. Petrúquio então dá uma vassoura para Catarina varrer o quarto e ela vai. Petrúquio fica desconfiado e diz: que estranho. Tá aparecendo até feitiço. Cornélio chega na fazenda de Petrúquio e os dois têm uma breve conversa. O fazendeiro explica para o seu tio a sua ideia, que concorda. Então Cornélio corre por dentro da casa e sai pelos fundos. Petrúquio fica encarregado de enrolar a polícia e Heitor, que esperam do lado de fora da casa. O fazendeiro então sai até a porta e Heitor questiona: para onde o Cornélio foi? Petrúquio então diz: meu tio Cornélio? Eu não sei, mas acho que ele foi tomar um cafezinho. O investigador fica irritado e diz: ora, rapaz, não é hora de ficar de brincadeiras. Onde é que Cornélio se meteu? Então o investigador percebe que Petrúquio está querendo ganhar tempo. Ele olha para dentro da casa e percebe que Cornélio saiu pelas portas dos fundos. E ele então dá ordem aos policiais dizendo: fomos enganados, Cornélio saiu pelas portas do fundo. Corram atrás dele.
Heitor interrompe o policial e questiona. O senhor prometeu que não iria fazer com que os policiais fizessem uma perseguição. A vida de minha mãe pode estar correndo perigo. O investigador rebate dizendo: quem não cumpriu com a palavra foi o Cornélio, e vamos atrás dele agora. Cornélio já estava conversando com os raptores e dizia para eles irem depressa, mas a polícia os vê de longe e começam a atirar. Assustado, Cornélio entrega o dinheiro para os raptores, e quando a polícia se aproxima, Januário surge montado no cavalo para atrapalhar. E o plano funciona e os raptores fogem enquanto Januário atrapalha a polícia. Mas, por azar, Ezequiel estava no exato momento e é pego enganado pela polícia. E Ezequiel então diz: mas o que está acontecendo? Eu não fiz nada. O investigador o manda em ficar em silêncio. Cornélio então diz: agora que tudo acabou, é melhor irmos embora. Irritado, o investigador então diz: como assim tudo acabou? Há muitas pontas pendentes nesse caso. O senhor, por exemplo, estava muito mais interessado em entregar o dinheiro aos bandidos do que prendê-los, não é? Heitor então diz: Cornélio fez o certo. Se os bandidos tivessem sido presos, o que seria de mamãe, que ainda está no cativeiro, mantida como refém por um deles? E Cornélio concorda com Heitor e diz: pois sim, foi exatamente o que eu pensei. O investigador então questiona: mas e aquele que apareceu aqui a cavalo, de capa e chapéu? Aquele não parecia ser do bando. Quem era ele, hein? Petrúquio então tenta disfarçar, dizendo: aquele era do bando, sim. Com certeza era. Eles devem ter planejado para facilitar na fuga. Mandou um deles na frente para atrapalhar. Lindinha vai até o quarto de Januário para elogiá-lo pelo que o rapaz fez. Mas ele acaba falando algo que ela não gosta e então ela sai. Januário fica chateado e decide procurar por seu anel e acaba não encontrando. De volta ao local das negociações, o investigador ainda questiona Cornélio, dizendo: como você pôde ter tanta certeza que esse rapaz não faz parte da quadrilha? Ele estava se referindo a Ezequiel. Cornélio responde dizendo: não achei que fosse, né? Ele estava a pé. Ezequiel, algemado e assustado, então diz: eu não sou de quadrilha nenhuma. Por favor, me soltem. Cornélio então diz: e nesse caso, quem é o senhor? Eu nem te conheço. O investigador então diz: é óbvio que esse rapaz é um dos homens que sequestrou a senhora sua sogra. Ezequiel responde dizendo: é que eu não sei mesmo de sequestro nenhum. Petrúquio então questiona: mas o que você veio fazer aqui então? Ezequiel então explica: eu vim aqui saber se essa fazenda é de Julião Petrúquio. Petrúquio rebate dizendo: Petrúquio sou eu, e essa fazenda é minha, e eu nunca vi o senhor por essas bandas. Pode me explicar o que veio fazer aqui? Ezequiel começa a gaguejar, pois não pode revelar
o real motivo de estar ali. E então começa uma grande discussão e Catarina chega para dar o fim em tudo. E a polícia acaba indo embora. Petrúquio então conversa com seu tio Cornélio novamente. Eles estão tomando um café, quando Calistro entra correndo, dizendo: Senhor Petrúquio, licença, mas eu preciso te contar uma coisa. Aconteceu uma tragédia. E Petrúquio então diz: Ah, ora essa, mais uma tragédia? Me diga logo o que aconteceu dessa vez. Calistro então diz: Os tiros da perseguição acabaram matando uma de nossas vacas leiteiras. Petrúquio então diz: Ah, égua! E agora, como vamos fazer os nossos queijos sem a nossa vaca? Cornélio então diz: Ah, quanto a isso, podem ficar despreocupados. Eu vou deixar dinheiro para vocês comprarem outra vaca. Calistro se oferece para ficar com o dinheiro e diz: Podem ficar despreocupados, que eu vou escolher a melhor vaca de todas. E então Cornélio e Heitor chegam e contam tudo o que aconteceu para Dinorá. Enquanto eles conversam, eles escutam um barulho bem alto. Eram os sequestradores que devolveram Dona Josefa em um saco de pão. Ela reclama muito e Cornélio não consegue disfarçar a sua tristeza por sua sogra ter voltado. Na fazenda, Petrúquio começa a questionar Calistro sobre como os tiros acertaram a vaca, pois ela estava muito longe. Calistro conta que mentiu e que na verdade o que morreu com os tiros foi uma galinha velha. Petrúquio fica irritado e diz que vai devolver o dinheiro a seu tio no outro dia. Catarina então diz que vai junto de carroça, pois quer ir visitar a irmã. Ezequiel vai até o quarto de Marcela contar o que descobriu sobre Petrúquio. Marcela então questiona dizendo: Pela rapidez que você veio, imagino que foi carregado por uma lesma. Ezequiel rebate dizendo: Eu tive meus problemas. A fazenda estava em pé de guerra, com quadrilhas, investigadores, tiros. Eu fui quase preso. E pior, fui jogado no chão e saí de lá todo empoeirado. Marcela responde dizendo: Ah, então deve ter sido uma experiência emocionante. Para quem acaba de chegar de Paris e estava farto de tanta civilização. Mas enfim, me diga o que importa. Chegou até a fazenda de Petrúquio? Ezequiel então diz: É um mundo selvagem, mademoiselle. Marcela sorri e diz: Então o Petrúquio continua o mesmo. Ele é assim, selvagem. Me diga onde é. Ezequiel então responde: Há muitas coisas que devem ser ditas. Marcela rebate dizendo: Nenhuma que não possa esperar. De certo, está espantado porque eu me apaixonei por um homem como este. Tão perdidamente apaixonada a ponto de voltar de Paris por causa dele. Ezequiel então diz: Bom, eu não ia fazer essa pergunta, porque sou um homem discreto, mas sim, estava no lugar com que há de melhor, e agora voltou para esse fim de mundo atrás desse selvagem. Marcela responde dizendo: Nada do que eu experimentei me fez esquecer do Petrúquio. Ezequiel então questiona: O que te faz crer
que ele vai querer ficar com você, já que no passado ele não quis. Marcela rebate dizendo: eu voltei melhor. Com certeza ele não vai resistir aos meus encantos. Ezequiel então diz: mas acho que você vai ter uma grande surpresa. Marcela questiona: pois bem, me conte o que sabe. Nada mais me surpreende nesse mundo. Ezequiel então responde: Petrúquio se casou. Marcela se abala e diz: o quê? O que foi que você disse? Ezequiel então diz: então agora você vai desistir? Vamos voltar para Paris? Marcela rebate dizendo: Ezequiel, meu caro, eu sou muito boa como amiga, mas como inimiga eu sou melhor ainda. E se você quiser ficar sabendo de outras notícias, é só clicar no vídeo que está aparecendo aí na sua tela. Um abraço e até o próximo vídeo!